Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonier Costa, PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da Teoria Econômica Quântica, a teoria que está revelando para o mundo que o homem está desde sempre entendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Como eu cheguei nessa conclusão, eu simplesmente aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, porque é a oferta que induz a ação humana de atração e de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? A lei da gravidade de Isaac Newton, força elétrica de Coulomb e a proporção de Galileu, o corpo em queda livre. Ou seja, esse gráfico aqui, essa função 1 sobre x ao quadrado. E, portanto, ela está revelando para o mundo a forma correta de você entender os fundamentos de economia, entender corretamente os efeitos da economia. Então, o que eu vou falar aqui é justamente sobre isso, a curva de Phillips. A curva de Phillips, que da relação desemprego-inflação. Na curva de Phillips, o eixo Y vai fazer o papel do desemprego e o eixo X, que é a inflação, vai fazer o papel da inflação, o eixo X. Né? Então, aqui que é sempre importante a gente trabalhar os fundamentos de economia, porque daqui é uma questão fundamental. Isso aqui é economia fundamental. Então, veja, tem que saber ler esse gráfico, de forma correta. Então, esse gráfico é lei da gravidade de Isaac Newton, força elétrica e proporção de Galileu, ou seja, essa função sobre x ao quadrado. E, portanto, ele revela de forma correta, está explicando de forma correta os fundamentos de economia e principalmente os efeitos da economia. Os efeitos da economia. Então veja, a lei da gravidade e força elétrica são forças conservativas. O que são forças conservativas? São forças que só dependem do ponto inicial e do ponto final. Ele não depende do tamanho da trajetória que você faz para sair da sua casa e chegar ao supermercado. Não depende do tamanho da trajetória. O que importa para essas teorias, para essa lei da gravidade e força elétrica, é que você sai da sua casa e chega ao supermercado. Portanto, esse movimento aqui, ó, esse movimento, corpo em queda livre ou proporção de Galileu, que está no centro desse gráfico. Certo? Então, a curva de Phillips, vamos trabalhar a questão conceitual. E você vai ver que existe um conflito de conceitos aqui também. Mas esse gráfico da teoria econômica quântica, que é uma teoria totalmente empírica, ela está confirmando o conceito da curva de Phillips. Ela está confirmando os conceitos da curva de Phillips. Só que o que você tem que entender aqui, esse daqui que é importante. Eu vou chamar aqui o eixo Y é o desemprego e o eixo X é a inflação. Só que quem faz o papel aqui, nesse caso do eixo Y, na luz da teoria econômica quântica, é a taxa de juro, é a taxa Selic. Certo? Então, que eu já falei em vídeos aqui no YouTube, eu já provei que a taxa de juro, a taxa Selic, ela tem uma relação inversa com a inflação e uma relação direta com a desinflação. Então a gente precisa entender que esses efeitos acontecem na economia de fato. Toda vez que você aumenta a taxa Selic ou a taxa de juro, você diminui a inflação. Esse efeito acontece de fato. Então, quando você aumenta a taxa de juros, a taxa Selic, você diminui a inflação, tudo fica mais caro, não fica? Tudo fica mais caro para contratar, fica mais caro para produzir. Portanto, esse gráfico está confirmando a curva de Phillips, que ele fala o seguinte: a curva de Phillips representa a relação inflação e desemprego numa relação de curto prazo, só que ela não pode ser de curto prazo. Você vê um conceito errado, ela não é de curto prazo, porque a teoria econômica quântica está mostrando como de fato você explica esse fenômeno da curva de Phillips. Segundo essa teoria desenvolvida pelo economista neozelandês William Phillips, uma menor taxa de desemprego leva a um aumento da inflação. Então, na curva de Phillips, uma menor taxa de desemprego leva a um aumento da inflação. Ok. Mas, para você levar para um aumento da inflação, o que acontece? Você diminui a taxa de juros. Quando você diminui a taxa de juros, a taxa Selic, você potencializa uma alta inflação. Mas na luz da teoria econômica quântica, quando você diminui a taxa de juros, você potencializa uma alta inflação, mas uma alta inflação na luz da teoria econômica quântica é uma desinflação baixa. Ou seja,
nesse limite econômico, numa desinflação baixa, que já não existe mais variação do preço, onde a economia é mais estável. Então veja bem, na própria curva de Phillips, que ele fala, quando você tem ele fala que um menor desemprego significa uma alta inflação. Mas o que significa isso? Uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação. Isso é uma desinflação baixa na teoria econômica quântica, ou seja, não tem mais variação do preço e, portanto, a economia trabalha melhor nesse ponto aqui, onde a desinflação é menor, onde a inflação é maior, onde o desemprego é menor, onde a taxa de juros é menor, onde a economia funciona da melhor forma. Então está confirmando a curva de Phillips. Em cima, sem erro. Aí você vai de outra forma. Agora, e uma maior taxa de desemprego é uma menor inflação, justamente. Porque o que é uma menor taxa de desemprego? Menor taxa de. Ele fala, como fala? E uma maior taxa de desemprego, aí você olha no eixo Y, é uma menor inflação. Justamente, porque quando você aumenta a taxa de juros, ou a taxa Selic, você diminui a inflação. E quando você faz isso, você aumenta a desinflação, ou seja, você tem uma variação do preço muito maior. Isso não é bom para a economia. E, portanto, tudo fica mais caro, tudo fica mais difícil para produzir. Então, é justamente o que a teoria econômica quântica está confirmando a curva de Phillips. Está corretamente. Só que a questão é que o pensamento tradicional da economia, eles acham que alta inflação é coisa ruim. Não, alta inflação não é ruim sobre a luz da teoria econômica quântica. A teoria econômica quântica está dizendo, alta inflação é uma baixa desinflação, e essa baixa desinflação onde a economia é melhor, onde tem a menor variação do preço, que tem uma menor desinflação, onde a economia é melhor. Então você vê conflitos de conceitos dentro da curva de Phillips, e aí olha que coisa interessante. Aí ele fala que Paul Samuelson e Robert Solow confirmaram essa descoberta ao utilizar dados da economia dos Estados Unidos e resolveram batizar o modelo de curva de Phillips. Nos anos 70, a relação prevista pela curva de Phillips, nos anos 70, que foi a crise do petróleo, a relação prevista pela curva de Phillips original deixou de ser verificada empiricamente, pois as grandes economias experimentaram alta taxa de inflação e de desemprego. Mas o que é alta taxa de inflação? Na luz da teoria econômica quântica, uma alta taxa de inflação para o conhecimento tradicional de economia é ruim. Mas na teoria econômica quântica não é ruim. É bom. Só que eles analisaram esses dados de forma equivocada. Essa alta taxa de inflação, essa análise de Paul Samuelson e Robert Solow, quando eles analisaram, que ele diz que a curva de Phillips não foi verificada porque houve alta taxa de inflação e de desemprego simultaneamente, na verdade eles analisaram esses dados de forma errada. Porque a alta inflação que ele está falando aqui, na verdade, é uma desinflação alta. Uma desinflação alta é uma inflação baixa e, portanto, isso é alto desemprego. Por quê? Porque houve a crise do petróleo naquele momento, na década de 70, e essa década de 70 houve uma elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, em torno de acima de 10%. Houve essa elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, justamente. Então, quer dizer, houve uma análise errada de Paul Samuelson e Robert Solow sobre a curva de Phillips. Está vendo como que a teoria econômica quântica está corrigindo esse problema sério da economia? Por isso que eu falo, precisa construir uma nova ordem econômica, porque os fundamentos de economia, eles estão entendendo os fundamentos de economia de forma errada. Portanto, eles não estão entendendo os efeitos corretamente da economia. Você viu que coisa linda? Vê o poder que essa teoria econômica quântica é uma teoria totalmente empírica, ela abarca todos os fundamentos de economia, todos os fundamentos de economia. Ela explica corretamente os efeitos da economia, os fundamentos da economia. Porque ela é uma teoria totalmente empírica. Então, o que você vai ver que... Então, isso que é importante. A economia tem que entender que uma taxa de juro alta, uma taxa Selic alta, é uma desinflação baixa, mas é uma inflação, uma taxa... Daqui que é importante a economia saber.
esse conceito fundamental. Uma alta taxa de juros, uma alta taxa Selic é uma inflação baixa e uma desinflação alta. Uma desinflação alta é ruim para a economia, porque você tem uma variação do preço muito forte. Agora, uma baixa taxa de juros é uma inflação alta, mas uma desinflação baixa, onde não tem variação do preço, onde a economia trabalha da melhor forma. Então, para finalizar, a teoria econômica quântica está confirmando a curva de Phillips, ela está confirmando a curva de Phillips, os conceitos da curva de Phillips, certo? Que ele fala, uma menor taxa de desemprego leva a uma alta inflação. Beleza, isso mesmo. Para esse ponto aqui da melhor economia. Só que uma baixa taxa de desemprego é uma inflação alta na concepção da curva de Phillips, mas é uma desinflação baixa, onde a economia trabalha da melhor forma. Ok. Agora, uma maior taxa de desemprego é uma menor inflação. Ok. Uma menor inflação é uma alta taxa de desemprego. Ou seja, uma alta taxa de juros, tudo fica mais caro, tudo fica mais difícil. Entendeu? E novamente, eu estou explicando, eu estou corrigindo, a teoria econômica quântica está corrigindo uma análise equivocada de Robert Solow e Paul Samuelson, que eles falaram. Vamos ver daqui que é legal. Ó. Baseando nos dados da economia do Reino Unido, Phillips mostrou haver uma correlação negativa. Phillips mostrou haver uma correlação negativa entre inflação e o desemprego. Onde essa correlação negativa entre inflação e desemprego? Onde tem essa correlação negativa? Justamente aqui. Porque uma inflação alta é uma baixa taxa de juros. Então a inflação é maior do que a taxa de juros. Então você tem o quê? Uma relação negativa. É tipo uma taxa de juros negativa. E é justamente aqui onde a economia é melhor. Então eu faço essa análise aqui na própria curva de Phillips, na concepção de Phillips. Então eu estou provando por que Phillips mostrou haver uma correlação negativa entre inflação e desemprego. Então essa correlação é negativa justamente aqui, porque uma inflação alta é uma taxa de juros baixa, porque uma taxa de juros baixa potencializa uma alta inflação, isso diminui o desemprego. Mas uma alta inflação é bom demais. Então, uma alta inflação maior do que a taxa de juros, isso é o quê? Isso é uma taxa de juros negativa. Mas também eu vou corrigir a análise de Paul Samuelson e Robert Solow, que eles falaram, eles fizeram essa análise, né? Então, a relação prevista pela curva de Phillips original deixou de ser verificada de forma empírica por Robert Solow e Paul Samuelson, pois as grandes economias experimentaram alta taxa de inflação e de desemprego. Só que a alta taxa de desinflação, na verdade, é uma baixa inflação e uma desinflação alta, que é a elevação abrupta dos preços, onde a economia trabalha da pior forma, e uma taxa de juros alta, e isso potencializa simplesmente o desemprego, e foi justamente na década de 70 que houve a crise do petróleo, e os governos resolveram aumentar a taxa de juros. Simplesmente isso. Então isso daí. Então, o Robert Solow e Paul Samuelson confirmaram a descoberta de Paul Samuelson e Robert Solow confirmaram a descoberta de Phillips. Por isso que eles batizaram a curva de Phillips. Nos anos 70, essa relação não foi verificada. Não, é que eles entenderam errado essa análise. Tá vendo os conflitos conceituais? Agora eu estou corrigindo essa análise. Não é que eles falaram houve alta inflação e alto desemprego. Só que eles analisaram. O que é alta inflação? É uma desinflação alta. Ou seja, uma inflação baixa, uma desinflação alta, uma alta taxa de juros, ou seja, uma alta taxa de desemprego. E foi justamente o que aconteceu nos anos 70, na crise do petróleo, que houve a elevação da taxa de juros. Taxa de juros potencializa uma baixa inflação, uma alta desinflação, que é a elevação do preço, você tem uma variação do preço para cima muito alta, e portanto você tem desemprego, porque tudo fica mais caro. Legal, né, cara? Que coisa linda. Essa é a teoria econômica quântica, a teoria que abarca todos os fundamentos de economia. Ela simplesmente explica de forma correta os fundamentos de economia, mas principalmente os efeitos da economia. Então, novamente, Phillips ele percebeu essa relação negativa entre desemprego e inflação. Onde está essa relação negativa? Justamente nesse ponto aqui, ó. Porque aqui a inflação é alta e aqui o desemprego é menor porque você baixa a taxa de juros. A taxa de juros é menor do que a inflação, mas aqui onde a economia é melhor, e aqui é justamente essa relação negativa que falava Phillips, que ele percebeu essa relação negativa.
Obrigado.